Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novas notificações, tá bom? Esse vídeo vai ser bem breve, tá? Só por uma questão de esclarecimento, algumas pessoas têm me perguntado sobre o Natal, tá? Professor Igor, como é que você encara o Natal? Qual é a origem do Natal? É correto cristão comemorar o Natal? Então nós vamos hoje comentar sobre a origem desta solenidade, tá bom? Que acontece em alguns locais do mundo. Eu queria começar falando sobre Nimrod, né, e seu reino. A primeira coisa é que, segundo alguns escritos dos rabinos, o nome Nimrod, ele vem do verbo hebraico malhad, que significa rebelar-se, né? Ou ele se rebelou contra Deus, né, ou contra ele mesmo. A própria nomenclatura do nome dele já é rebelar-se, né? Parece até ali no tempo, no tempo, na voz média, né? Na voz média, onde o agente ele paga pela própria ação, né? Então, Flávio Joséfo, por exemplo, um historiador judeu do século I, ele escreveu sobre ele, né? E ele diz o seguinte, abre aspas, Nimrod, neto de Cam, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar Deus desta maneira. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, persuadiu os que deviam unicamente ao seu valor e não a Deus. Toda a sua boa fortuna e como ele aspirava ao governo, queria levá-los a escolhê-lo para seu chefe e a deixar Deus, oferecendo-se para protegê-los contra ele, se ele ameaçasse a terra com outro dilúvio. Construiu uma torre para este fim, tão alta que as águas não podiam chegar ao cimo, afirmando que ele ainda vingaria a morte de seus antepassados. O povo insensato deixou-se dominar por essa astuta persuasão de que seria vergonhoso ceder a Deus e começou a trabalhar nessa obra com ardor incrível. Fecha aspas. Então, nós observamos aí, né, essa narrativa, esse escrito que Joséfo, um importante historiador do primeiro século, escreveu sobre ele, que além dele ser um homem valente, corajoso, teria o mesmo se rebelado contra Deus, né? Então Nimrod, ele foi o criador ali de toda sorte de ídolos, né? Na época dele, e ainda se intitulou Deus. O mesmo dizia ser o Deus Sol, né? Filho do céu, com isso chamou a atenção do povo pela bravura e a valentia, né? E o mesmo ele persuadiu ali o povo a segui-lo e o colocou contra Deus. É o que acontece com isso aconteceu, sempre aconteceu ao longo da história, né? Da igreja, história até mesmo dentro da história secular. Podemos observar aí reis, né? Nobres, pessoas aí do alto reinado, da alta dinastia, muitas das vezes querendo ser uma divindade, né? Um ser divino, pelo tamanho do seu poder, e também levando muitas pessoas aí a seguir a ele ou a persuadir ele, né? Então, isso já é desde a história, né? Então, Nimrod, ele era um rei muito ganancioso, né? E ele tinha desejo ardente de poder. E a mãe dele, a esposa de Cush, se chamava Semiramis, e também tinha desejo ardente de poder. Assim, assediou o filho, que por sua vez assassinou o próprio pai, né, Nimrod. Olha que complicação, que se chamava Cush, filho de Cam, né, que é filho de Noé. Então, Nimrod ele fez isso para tomar a própria mãe como esposa
e o reinado durou mais ou menos ali em meados de 35 anos no pequeno reino de Sinar, né? Foi um rei muito cruel com os seus inimigos e, no entanto, ali ele era bondoso com os seus súditos e todos ali gostavam dele. Semíramis, né, que até então era mãe dele e tornou-se esposa, encontrando-se casada com o homem mais poderoso da terra, que era o Deus Sol, filho do céu, assim como ele se intitulava, achou-se no direito de auto se intitulasse a deusa Lua, né? Então, depois de tudo que isso aconteceu ali no início de uma nova povoação na Terra, ali Sem, filho de Noé, que era tio-avô de Nimrod, ele acabou não suportando, né, toda a rebeldia do sobrinho contra o próprio Deus e toda a sua persuasão que ele fez ali aos habitantes da Terra, ali para realizar, né, os seus feitos gananciosos e malignos. Então, Sem, vendo isso, que isso só trouxe confusão, a, a, assassinando, esquartejou, né? Assassinou e esquartejou, mandando os pedaços ali de seu corpo a todo o reino, sendo que somente suas partes íntimas não foram encontradas, né? O povo se revoltou pela morte de Nimrod, mas Semíramis acalmou os ânimos ali do povo, né, dizendo que isso tinha que acontecer e que ele não poderia ressuscitar devido ali o fato de não haver encontrado ali suas partes íntimas. Era o que ela dizia, pelo fato ali das partes dele não ser encontrada, né, averiguada ali, ele não poderia ali de certa forma ressuscitar. Então ele disse a Nimrod, disse ainda que Nimrod era um deus e precisava voltar para o céu, né, e que era seu lugar de idolatria, de onde iria governar a terra. Então teve início ali a história de idolatria no mundo, né, começando daí, né, a adoração a Nimrod. Então, basicamente, antes de conhecermos sobre a origem do Natal, precisamos conhecer sobre Nimrod, né, sobre esse personagem. Então, o filho de Semíramis, é aí que nós vamos entrar e conhecer um pouco sobre a história do Natal, né? O filho de Semíramis, que era mãe de Nimrod, depois tornou-se esposa de Nimrod, também considerava-se uma divindade. O filho de Semíramis, né, desse relacionamento, se chamava Tammuz, né, nascera, segundo alguns estudiosos, inclusive, corresponde ao mês de Tebet, né, dezembro e janeiro, Tammuz, né, de um calendário antigo que ali os babilônicos tinham, que equivale a exatamente o dia 25 de dezembro no calendário gregoriano, que é o calendário que nós temos aí, né, e fazemos uso, calendário gregoriano, tá? O calendário usado aí no nosso país, né? Então, quando o Tammuz ele nasce, né, sem miramis para enganar o povo, ele, ela disse que aquela criança era um presente dos deuses e que era a reencarnação de Nimrod. E que somente dessa forma começa a doutrina da reencarnação, que é seguida ali pelos espíritas, né, da nossa contemporaneidade, tá bom? Então surge bem aí a doutrina aí do karma espírita, da reencarnação. Então Tammuz, ele foi um grande caçador, né, assim como o pai dele, Nimrod, era uma de suas caçadas, em uma de suas caçadas, né, ele foi atacado por um animal selvagem e acabou morrendo, né? E o corpo do mesmo ficou caído sobre um tronco apodrecido de árvore. Aí Semíramis, né, que era a mãe dele, foi, por sua vez, não se conformou e saiu pelas matas à procura dele, de Tammuz, encontrando morto no dia do seu aniversário, né, equivalente ali ao dia 25 de dezembro. Então Semíramis juntou ali as profetisas do reino, com as quais passou ali 40 dias chorando sobre o cadáver do filho, e depois disso aí, segundo uma tradição muito antiga, né, tardia, no lugar em que Tammuz morreu, nasceu um pinheiro. Olha que curiosidade, né? Isso é segundo a tradição. Então, a partir daí,
Semiramis criou uma tradição de enfeitar os pinheiros no dia do aniversário do filho com a cabeça de pessoas que eram degoladas em sacrifícios pagãos, por não estarem em conformidade com a sua religião, né? E mais tarde passaram-se a utilizar objetos redondos e brilhantes de cores vivas, né? E o povo fazia troca de presentes no dia do aniversário de Tammuz. Então isso é uma das origens do Natal, né? Como sempre, uma origem pagã, idólatra, dentro desse relacionamento de Nimrod com Semiramis e nasce Tammuz, e exatamente no dia 25 de dezembro, tá? No calendário gregoriano. E aí que se inicia aí a origem do Natal, tá bom? Para mais informações, coloque nos comentários abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe.